Giornale Giovana Felice, edição especial. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen e Rede Super. Olá! A advocacia não é profissão para covardes. A célebre frase do advogado Sobral Pinto segue ecoando pela academia, tribunais e fóruns Brasil afora, como forma de relembrar a advocacia que lhe cabe, a defesa das liberdades e da ordem constitucional. O Giornale Edição Especial está no ar. No mês do advogado, vamos fazer uma deferência aos 90 anos da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Santa Maria, evidenciando a atuação da presidente da entidade, doutora Juliane Miller Korb, segunda mulher a assumir o alto cargo em 9 décadas. Doutora Juliane Miller Korb é advogada, sócia e fundadora do escritório Korb Advocacia, especialista em direito militar, atuando há uma década na área em todo o território nacional, prestando atendimento administrativo e judicial em todas as instâncias. É graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Unijuí, pós-graduada em Direito Militar pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduada em Direito Tributário pela Anhanguera Uniderp, mestranda em Direito das Relações Internacionais pela UDI. Atuou como coordenadora do Grupo de Estudos de Direito Militar da OAB Seccional do Rio Grande do Sul e também como juíza titular, presidente da Junta de Justiça Desportiva de Ijuí. Na OAB Subseção Santa Maria, assumiu várias frentes, entre elas a de presidente da Comissão Especial do Jovem Advogado, delegada da Caixa de Assistência dos Advogados, delegada da Cooperativa de Crédito dos Advogados, coordenadora do Grupo de Estudos de Processo Civil, presidente da Comissão de Defesa e Assistência das Prerrogativas dos Advogados e coordenadora geral das comissões. Por fim, atuou como vice-presidente, chegando à presidência da OAB Subseção Santa Maria, a maior entidade representativa da sociedade civil organizada na região central do estado. Doutora Juliane participa de programas em veículos de comunicação locais, formando opinião sobre sua área de atuação. Uma grande honra recebê-la, ilustríssima presidente da OAB Santa Maria. Seja muito bem-vinda, doutora Juliane Miller Korb. Muito obrigada, que bom estar contigo hoje, Giovana, muito bom poder estar aqui conversando contigo e com os espectadores e ouvintes desse Giornale Edição Especial. Honra e satisfação toda minha. Muito obrigada. Doutora, no mês do advogado, o programa presta a sua homenagem aos 90 anos da OAB Subseção Santa Maria, celebrados em 2022. Queremos que você nos informe sobre o cenário atual dessa nobre instituição jurídica. 90 anos é uma data muito importante para a comunidade jurídica e para a comunidade santamariense, né? Junto com a seccional do estado do Rio Grande do Sul, nós também completamos 90 anos, temos o mesmo tempo, então, consequentemente, muita relevância nos serviços prestados, não só para a advocacia, como para a cidadania santamariense como um todo. Eu pude acompanhar nessa última década uma transformação da subseção de Santa Maria, né, desde o começo da minha participação, em que de fato revolucionou aquilo que nós tínhamos de estrutura antes com o que nós temos de estrutura depois. Durante todo esse mês de agosto, nós fazemos questão agora de trazer momentos de relembrarmos a nossa história, não só dessa última década, desse último momento e dessa gestão, mas sim todos aqueles que nos antecederam, né, que formaram, que trilharam os caminhos para que nós tenhamos hoje tudo que nós temos de estrutura, de patrimônio, seja ele físico e moral. Então, nós trouxemos agora, durante o mês de agosto, diversos eventos,
nós temos atualmente na subseção de Santa Maria mais de 700 colegas participando da OAB. Somos 4.000 advogados em Santa Maria, advogados e advogadas. 1,5% da população é advogado ou advogada em Santa Maria. E, consequentemente, essa participação acabou se transformando, né, numa participação mais efetiva através do âmbito das comissões. São 600 colegas ligados diretamente a quase 50 comissões temáticas, tratando de todos os temas de interesse do direito e da sociedade, também com temas sensíveis da sociedade, que não se referem única e exclusivamente à atuação do advogado e da advogada, mas que é um papel fundamental, constitucionalmente incumbido à OAB. Então, consequentemente, nós temos essa área de atuação também. Temos 27 representantes nos conselhos municipais aqui em Santa Maria, atuando em defesa da cidadania e da construção de políticas públicas e sociais para o município, além de 34 comissões transitórias, temporárias, também de temas específicos na atuação. Então, esse mês nós tratamos de trazer, né, eventos que brindem a advocacia como um todo. Todas as comissões fizeram um evento durante todo esse mês de agosto, e depois de amanhã nós teremos o nosso baile comemorativo, então, dos nossos 90 anos, onde realizaremos, então, uma celebração festiva, também rememorando a nossa história. Temos um vídeo institucional trazendo um pouquinho, contando essas muitas mãos que passaram a OAB para que hoje ela se tornasse essa instituição tão forte e representativa. E a OAB Santa Maria, ela manteve-se em franca evolução nesses 90 anos, através do trabalho de seus dirigentes, né, da classe dos advogados, e especialmente essa expansão, essa construção dos últimos 10 anos, nós atribuímos os méritos ao ex-presidente, né, Dr. Péricles Lamartine Palma da Costa, que teve uma atuação brilhante, foram 9 anos consecutivos, né, e que você, não de forma diferente, está dando continuidade a essa belíssima trajetória. Com certeza, tive a honra e o privilégio de começar a trabalhar com o Dr. Péricles, meu querido amigo Neco. Quando eu entrei na OAB há mais de uma década atrás, quando ele era então vice-presidente, Dr. Lutz, né, na época, foi quando eu ingressei na OAB, então acompanhei toda essa caminhada. E é muito importante que nós tenhamos consciência do papel desenvolvido nesses últimos anos, que foi proporcionado, né, especialmente pela sua conscientização que a seccional do Rio Grande do Sul teve em olhar para o interior do estado e entender da importância do trabalho de base no interior do estado no âmbito das subseções. Essa visão e essa gestão que veio da seccional, né, para o interior do estado possibilitou que nós tivéssemos um crescimento enquanto instituição nas condições de trabalho estruturais, na ampliação e na democratização da instituição, e muito me honra e muito me orgulha poder dar continuidade a esse trabalho que vem desenvolvido, que alterou o paradigma e o panorama da advocacia em Santa Maria nos últimos anos. E aí vale considerar a participação, né, do presidente RS da época, o Dr. Cláudio Lamáquia, né? E para quem não sabe, o Dr. Cláudio Lamáquia, ele foi o primeiro e o único gaúcho a participar, né, do Conselho Federal da OAB, se tornando presidente nacional da Ordem. Isso. Eu acho que é muito merecida essa gestão do Cláudio Lamáquia como nosso representante. A OAB merece o Cláudio Lamáquia merece a OAB. Acho que não poderia ter sido o melhor representado do Rio Grande do Sul na sua estreia junto ao Conselho Federal, que não pela pessoa do Dr. Cláudio Pacheco Prates Lamáquia, que de fato ele chegou à presidência do Conselho Federal, né, sendo o grande representante da Advocacia Nacional, por mérito, através da gestão que ele fez no Rio Grande do Sul, nesse trabalho que eu citava anteriormente a respeito da construção com o interior do estado, a valorização das subseções, a importância da advocacia interiorana, né, entendendo que a construção se dá de forma coletiva e não centralizada, e foi através daí que, de fato, a OAB revolucionou a advocacia nacional, e muitos dos projetos que nós temos hoje na advocacia nacional e que estão hoje no nosso Código de Processo Civil são projetos oriundos da OAB do Rio Grande do Sul. Se hoje toda a advocacia tem novas condições de trabalho a nível de Brasil, é graças à OAB do Rio Grande do Sul. Então, esta prática, né, do último presidente trouxe muito dinamismo e muita evolução para a entidade. Doutora, em 90 anos de história da OAB Subseção Santa Maria, você é a segunda mulher a assumir o cargo de presidência. O que representa essa condição para você?
Sabe, Giovana, que essa foi o principal critério que me levou a concorrer nessas eleições agora, embora fosse uma sucessão natural já esperada, porque eu era vice-presidente do Dr. Péricles e a minha candidatura se tornou uma candidatura não minha, mas da OAB Santa Maria, enfim, quando os colegas esperavam por essa, em função do trabalho desenvolvido. A questão da representatividade ela é muito importante, foi meu principal combustível motivador, não só pela garantia de espaço da mulher, né, no âmbito das políticas de classe, mas porque ela atinge diretamente, muito para além da retórica e da representatividade da figura da mulher, a mulher estar presente, participando das suas políticas de classe, com envolvimento, estando nos cargos diretivos, propicia melhores condições de trabalho, salários mais equitativos, tudo isso que parece muitas vezes a representatividade da mulher uma pauta secundária, acessória, complementar, ela é uma pauta muito importante à sociedade, especialmente das mulheres, que deve ser compartilhada dos homens, né? Sim. Então isso para a OAB é muito importante, muito me honra ter como antecessora a doutora Suzineia Nonemacher, que foi através do trabalho dela que nós adquirimos nossa primeira sede na Serafim Valandro, que serviu de entrada e suporte para nosso atual prédio, nossa estrutura que nós temos hoje, que leva o nome da doutora Suzineia Nonemacher. Então a responsabilidade é grande, porque a nossa primeira presidente foi uma grande gestora de ordem. E me traz muita honra e muita satisfação poder estar representando as mulheres, trazendo não só, como eu disse, uma participação de visibilidade, mas uma construção de políticas para as mulheres, de políticas públicas para as mulheres, para as mulheres advogadas, né? E de políticas públicas para as mulheres na sociedade também. Eu acho que é importante que as mulheres estejam nesses cargos de liderança para pensar a respeito daquilo que elas precisam, das suas necessidades, daquilo que se tem de enfrentamento a ser feito, porque somente as mulheres sabem das dificuldades e daquilo que é necessário para que elas estejam em igualdade de condições com os homens. Então, a importância das mulheres é fundamental. Eu me sinto muito honrada em poder inspirar que novas mulheres venham logo a se tornar também novas presidentes da ordem, que a gente não tenha que esperar 30, 40 anos, ter uma a cada meio século, mas que sim seja uma sucessão natural e normal de acordo com a sociedade. Precisamos ter naturalidade, né? Naturalidade nessa alternância, que seja um reflexo da sociedade, né? Em cargos diretivos, quando nós tivermos uma alternância natural entre homens e mulheres nas diretorias, né? Enquanto presidentes, consequentemente nós atingimos o patamar ideal de representação da sociedade. Deve ser realmente uma grande honra, né, estar nesta condição. E que o seu exemplo seja um estímulo, então, para a reconstrução da representatividade feminina em cargos diretivos da OAB, né? Com certeza. Tendo em vista que nós temos muitas advogadas, né, brilhantes advogadas atuando, e em outras searas do jurídico, né, do segmento jurídico, nós já presenciamos mulheres atuando com veemência, né, em cargos de comando. Uhum. Com certeza, as mulheres não podem ser a exceção, né? Nós não podemos partir do paradigma que as mulheres tenham, por exemplo, Santa Maria, 90 anos de história, uma presidente mulher. Na seccional do Rio Grande do Sul, nós tivemos uma presidente mulher ao longo de toda a história, e no Conselho Federal, então, nós nunca tivemos uma presidente mulher. É óbvio que não faltou capacidade, nem mulheres aptas a assumirem o cargo, faltaram oportunidades. E é a partir disso, né, que essa representatividade se faz tão importante, das mulheres se visualizarem ali, entenderem que é possível assumir esse cargo e dali a pouco projetarem essas candidaturas. Você atribui a falta de oportunidades, essa baixa representatividade feminina em cargos diretivos da OAB? Eu acredito assim, ó, que é um reflexo da sociedade, né? A OAB acaba se tornando um reflexo da sociedade também, aquilo que a gente vê replicando dentro da sociedade, a gente acaba vendo dentro da OAB também. Embora a OAB tenha evoluído a passos muito mais largos na representatividade feminina do que a sociedade de uma forma geral, porque a OAB instituiu cotas de 30% obrigatórias nas chapas, então, para as mulheres na gestão anterior, e nessa última gestão a qual eu me elegi, nós tivemos então uma obrigatoriedade de paridade, que é de 50% nas eleições, nas chapas de homens e de mulheres. Porque hoje nós temos 50% de homens e de mulheres dentro da advocacia. Sim. O que é uma representação ideal do quadro de homens e mulheres. Então, a OAB vem construindo para isso, mas é uma representatividade da sociedade, porque eu digo que as pautas das mulheres ainda nós temos que falar a respeito da diluição do tempo, de como elas fazem, são multifuncionais,
tendo que atuar ainda sobrecarregadas no âmbito doméstico, no cuidado dos filhos. Então, os percalços para as mulheres sempre é um caminho redobrado ou um caminho mais longo a ser percorrido. Isso também é dentro da OAB, mas a gente precisa motivar que as mulheres participem e discutam, inclusive, sobre a divisão das tarefas domésticas, para que tenham tempo de poder participar, né, a respeito dos seus órgãos de classe, da política. Na política comum, hoje nós temos só 14% das mulheres nos cargos eletivos hoje no Brasil, o que demonstra que as mulheres muitas vezes não têm tempo, nem condições para se envolver com isso. Nós sabemos da sobrecarga, né, das atribuições inerentes às mulheres, né, ser mãe, esposa, administrar o lar, e mesmo com tudo, né, ela ainda busca conquistar a sua independência financeira, né, profissional. É preciso, então, administrar o tempo, né, até porque hoje o mercado de trabalho ele exige aperfeiçoamento. Então, ela precisa de tempo para aperfeiçoar-se também. O tempo é o que a gente tem de mais precioso, né? Não há como monetizar o tempo, embora quando a gente perca tempo, nós perdemos muitas vezes monetização. A mulher, quando ela fica sobrecarregada no âmbito doméstico, com cuidado dos filhos, ela perde oportunidades profissionais, ela perde muitas vezes a possibilidade de crescimento, perde a oportunidade do aprimoramento técnico, fazendo pós-graduação, mestrado, né? Desenvolvendo outras competências e outras habilidades. Então, nós termos na nossa sociedade mulheres que desenvolvam essas atividades em conjunto com os homens, como eu disse, não é uma pauta das mulheres, isso é uma pauta da sociedade, uma pauta inclusive dos homens, para que nós tenhamos cada vez mais essa diluição do tempo, dos cuidados com os afazeres domésticos, com os filhos, para que as mulheres tenham condições, né, do desenvolvimento das suas carreiras no mesmo molde que os homens têm, nas mesmas condições. E que elas nunca desistam dos seus sonhos, né? Mas com também certeza. É importante que as instituições fiquem atentas, né, às necessidades próprias das mulheres, oportunizando a elas o acesso igualitário em cargos eletivos. E você encontra dificuldades para desenvolver a sua atividade por ser mulher? Acho que todas as mulheres encontram dificuldades para desenvolver as suas atividades. O caminho percorrido pelas mulheres nunca é o mesmo dos homens. Como nós vínhamos comentando anteriormente, a acumulação, muitas vezes, de muito mais funções do que os homens não nos deixa, né, nas mesmas condições igualitárias de desenvolvimento das suas tarefas a respeito daquilo que a gente tem estruturado, do que se espera das mulheres, muitas vezes, né? Enquanto mãe, enquanto da sua aparência, da sua estética, daquilo que da sua capacidade cognitiva, toda a expectativa que é depositada na mulher, consequentemente não dá a ela muitas vezes as mesmas condições de desenvolvimento da naturalidade. Muitas vezes parece que as mulheres têm que estar buscando uma aprovação permanente, né? Cada vez mais tendo um retrabalho na sua aprovação, enfim, precisando dos 200%. Para ter a mesma condição, enfim, muitas vezes que o homem percorre um caminho mais natural que para ele já é esperado. Então, eu acho que todas as mulheres têm dificuldades, mas me sinto plenamente apta, em condições de desenvolver tudo aquilo que eu pretendo desenvolver, tenho desenvolvido tudo aquilo que pretendo desenvolver, mas isso também faz parte de um processo de evolução, né, de maturidade no lidar com as situações do trabalho do dia a dia, na situação também com os colegas no dia a dia. Isso vai nos trazendo maturidade e vivência suficiente para lidar com tudo isso. Perfeito, doutora. Nas eleições presidenciais, os seus adversários questionavam qual seria a sua postura ao enfrentar juízes, promotores, sendo mulher. No entanto, você venceu as eleições com 70% em nível local e o maior percentual em nível estadual, o número mais expressivo. Quais suas considerações a respeito? Giovana, existe uma velha máxima que os números falam por si só. Né, a respeito disso. Realmente. Eu tenho que essa aprovação muito me dignifica, né, pela advocacia santamariense, que é extremamente capacitada e detentora dos conhecimentos suficientes para fazer a sua melhor escolha no período eleitoral. E receber essa confiança reflete que, de fato, a advocacia entende, já chegou nesse patamar, que isso depende muito mais de uma questão de perfil e não de gênero, né? De ser homem, de ser mulher é uma questão irrelevante hoje e que é necessária uma lealdade para com a instituição no diagnóstico desse perfil, porque se não é o perfil de um advogado ou de uma advogada fazer esses enfrentamentos aos juízes e promotores, consequentemente ele não deve se candidatar à presidência da OAB, porque esse enfrentamento muitas vezes ele é necessário
Embora a postura da OAB sempre foi na construção de pontes, do diálogo, da construção, de entendermos que somos todos agentes judiciais e que precisamos conduzir no melhor caminho sempre primando sempre da conversa. Mas, muitas vezes, né, frente à violação das nossas prerrogativas ou de algum entendimento diverso e distinto, é necessário esse enfrentamento. Então, tenho plena consciência que a resposta que a advocacia deu na aprovação do meu nome reflete exatamente esse entendimento que não depende de gênero, né? Mas depende de perfil e que não está ligado ao fato de ser homem, de ser mulher, e acredito que venho cumprindo com todas as minhas obrigações, como cumpria antes enquanto vice-presidente, agora quanto presidente, ainda mais plena e apta para realizar tudo aquilo que me proponho a realizar. Parabéns, doutora. Com 36 anos de idade, extremamente jovem e empreendedora do saber jurídico, assumiu esse cargo de extrema importância para a garantia dos direitos da população. Muito obrigada. É muito importante, né, a gente poder estar à frente, ser detentora das competências e das oportunidades, como eu disse, que a minha instituição me propiciou. Eu, sendo uma forasteira, né, Giovana, eu vim de Juí, sendo a primeira pessoa da minha família a ter um curso superior, trabalho desde os meus 13 anos de idade e, consequentemente, chegar em Santa Maria sem ter um sobrenome, sem ter uma história, né, uma bagagem de escritório, de origem de família, tendo conquistado tudo através do meu trabalho e do desenvolvimento das minhas competências, me traz grande satisfação e, mais do que isso, a possibilidade de inspirar que novas mulheres, né, e homens também venham assumir esses papéis tão importantes aí, especialmente na condução da nossa instituição, né, garantindo melhores condições para a advocacia e para a sociedade santamariense. Perfeito, isso é louvável. E mais uma vez, parabéns. Muito obrigada. O Jornale Edição Especial faz um breve intervalo. Na sequência, continuaremos a entrevista com a presidente da OAB Subseção Santa Maria, a doutora Juliane Miller Corp. Volto em instantes. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Oi, Volks! Bem-vindo à geração W do SUV. A geração de quem quer mais tecnologia e mais tempo com os amigos. A geração de quem quer mais liberdade. A geração de quem quer mais design, mais potência na subida e mais finais de semana. É a geração de quem quer tudo isso e muito mais. T-Cross, Taos e Nivus. Seu próximo SUV é mais que SUV, é SUVW. Volkswagen. A minha experiência com o aplicativo da Rede Super foi que eu moro ali perto do Rosário, vi um outdoor que falava sobre baixar o aplicativo e comprar. Nunca tinha comprado online em supermercado, mas de delivery de comida. Eu sempre chego meio cansado do trabalho e, na verdade, eu sou meio preguiçoso também para fazer compras e tudo mais. Para quem quer essa comodidade, é muito prático. Eu super indico o aplicativo. Acho que você deveria baixar e pelo menos ter uma experiência de ir no mercado de uma forma diferente, de uma forma virtual. Oi meninas, sou a Andressa, proprietária da loja Zana. Estou aqui no evento lindo na Zana Calçadão. A gente está realizando um desfile das clientes maravilhosas para apresentar a nova coleção para vocês. As duas lojas estão recheadas de lançamento, tanto a Zana Calçadão quanto a Zana Arroio, e a gente espera vocês.
que você se cuida? Para viver aquele horizonte que faz bem aos olhos e ao seu coração? Para abraçar forte um dos amores da sua vida? Para mostrar que o tempo não apaga o seu talento? Para sentir a emoção na pele? Para tocar o paraíso ou fazer nada ao lado de quem é tudo? Cuidar da gente é uma das coisas mais importantes da nossa vida. É o que nós da Unimed sempre fazemos. Cuidamos do Chico, da Cláudia, cuidamos de todos a cada dia melhor, com os braços abertos para a medicina do futuro, para preservar o bem mais precioso, que é a sua saúde. E quer saber? A gente ama fazer isso, cuidar bem de ti, todos os dias, há 50 anos. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Lá tem de tudo que os meus pais precisam, pra eu ficar mais feliz e lindão. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Pra agradar o seu melhor amigo, tem banho, tem remédio e razão. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Eu tô tão feliz, eu vou na cia dos bichos. Ai, assim é demais. O Posto Aires, que há 15 anos possui um padrão de qualidade em seus produtos e serviços, inaugura no endereço da Venâncio Aires com Caldas Júnior a loja Select Shell. E que conta com uma grande variedade de produtos para alimentação, como lanches, doces, salgados, bebidas e muito mais. Um ambiente que oferece todo o conforto necessário para o momento de abastecer o seu carro e utilizar os serviços do Posto Aires, como troca de óleo, arrefecimento e lavagem. E em cada troca de óleo, você ganha um presente para compor o seu churrasco do fim de semana. No Posto Aires da Venâncio, você também pode fazer suas transações bancárias através do Saque Pague. Posto Aires, há mais de 15 anos, oferecendo serviços de qualidade com comprometimento. Posto Aires, bandeira Shell em 2 endereços em Santa Maria e Jaguari, e bandeira Rodóio em São Vicente do Sul. Você está assistindo Giornale Giovana Felice, edição especial. Apoio: Carniceria Del Fuego, Casalar Ambientes, Vivacity Arquitetura, Luz da Lua e Posto Aires, há mais de 15 anos oferecendo serviços de qualidade com comprometimento. Seguimos com o Giornale edição especial, que no mês do advogado faz uma distinção aos 90 anos da OAB Subseção Santa Maria, através da atuação da presidente da entidade, doutora Juliane Miller Corp. Tal como uma representatividade feminina que é incomum na presidência da OAB, da mesma forma é incomum mulheres atuar no âmbito do direito militar. E você atua em todo o território nacional. Como se consolidou essa trajetória e quais as dificuldades enfrentadas? Como eu disse anteriormente, né, Giovana, as mulheres enfrentam um caminho às vezes muito mais longo a respeito da consolidação do seu trabalho. O ambiente militar, de fato, ele é um ambiente distinto, né, incomum para
as mulheres no âmbito da atuação, até mesmo para as próprias mulheres dentro das carreiras militares também, muitas vezes ele é um ambiente incomum, né, para atuação. Então, mulher, jovem, né, e acho que a combinação desses dois fatores acabam te trazendo alguns percalços. Mas também foi uma grande bagagem, uma grande escola de vida que também acho que me capacitou ainda mais para desenvolver a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil na subseção de Santa Maria, a respeito das minhas atividades profissionais enquanto no direito militar. Passei por inúmeras situações, né, dentro do ambiente militar, da necessidade de aprovação, e acho que toda essa construção se deu através da capacidade técnica. Quando nós somos detentores, enquanto advogados e advogadas, de capacidade técnica, de sabermos aquilo que nós estamos fazendo, e mais do que isso, sermos conhecedores das nossas prerrogativas funcionais, né? Sempre respeitando, é claro, a instituição, o Exército, né? Do Exército Brasileiro, ou enfim, da Aeronáutica, que eu atuo nas duas instituições, sempre respeitando, claro, as atribuições internas, mas os advogados têm as suas prerrogativas funcionais que devem ser observadas e respeitadas. Então, a partir do conhecimento, né, a gente acaba estabelecendo limites para essas relações e conseguindo fazer a melhor condução possível e trilhando esse caminho do respeito e a partir dos resultados técnicos, então, do teu trabalho, daquilo que tu vai desenvolvendo, as construções são naturalizadas e acho que se desenvolve, né, com a reivindicação de clientes e fazendo todo esse movimento para que depois eu atuasse em todo o âmbito nacional, assim, tendo clientes em quase todos os estados. E você precisou tomar algumas medidas no sentido de denúncia em algum momento? Já, em mais de uma oportunidade, assim, eu tive que fazer representações, enfim, a respeito do atendimento recebido, muitas vezes, né, se criavam alguns obstáculos e algumas questões a respeito do fornecimento de documentos, por exemplo, do acesso, ingresso no acompanhamento dos meus clientes, em que muitas vezes um advogado mais antigo, mais experiente, homem, meia idade, né, tinha um trânsito normal em que eu, jovem, mulher, enfim, tinha uma certa resistência. Então, eu precisei, em mais de uma oportunidade, então, fazer, né, representações dentro do âmbito administrativo militar para que as minhas prerrogativas tivessem a valorização delas, porque a prerrogativa não é do advogado, né? Quando o advogado ou advogada ele é fortalecido no seu exercício profissional, aquele cliente que ele está representando é o direito dele que vem sendo fortalecido. Um advogado com voz ativa e vez, né, tem melhores condições de defender o seu cliente. Então é isso que se busca e muitas vezes, infelizmente, é necessário um posicionamento para que depois se tenha uma respeitabilidade, mas hoje eu não enfrento mais esses problemas em virtude do conhecimento do meu nome, da condição técnica do meu trabalho. Hoje eu não tenho mais, mas é um caminho a ser percorrido para se atingir esse estágio, né, na condução natural do seu trabalho. Claro. E ter essa postura de tomar medidas, né, pode contribuir para a formação de uma nova mentalidade nesse sentido. É imprescindível, porque o conhecimento técnico ele não tem como ser deturpado. E não deveria ser necessário, né, doutora? Mas se for inevitável. Infelizmente, sempre, né, se busca, eu acredito muito na educação, né, no trato, na construção, no diálogo, não só na condução da OAB, mas no meu exercício profissional também. Eu acho que o respeito tem que ser recíproco, o advogado tem que respeitar para ser respeitado, e eu né, tenho isso por base na minha vida também, com os meus amigos, nas minhas relações. Mas, consequentemente, muitas vezes, né, é imperioso que se tomem algumas medidas para que seja respeitado e que se volte a se trilhar o caminho natural e normal na condução. Mas realmente é lamentável que em tempos modernos, né, em tempos de evolução, em diversas áreas do saber e do empreender, ainda nos deparemos com toda essa resistência, né, para a mulher atuar profissionalmente. Então, primeiro, tendo que provar, né, a sua competência, a sua capacidade para ser respeitada. É lamentável. É lamentável. Né, que essa postura seja persistente. É verdade. Ainda. E depende muito também, nós temos que falar a respeito disso, né, conscientizar, enfim, tratar do tema. E esse espaço que está promovendo para esse debate hoje é fundamental, imprescindível que as mulheres se posicionem, né, a respeito das suas prerrogativas funcionais no seu trabalho, em qualquer exercício, seja ela, né, atuando como advogada em qualquer outra profissão, para que ela tenha as mesmas condições de trabalho. Exato. Né, frente aos homens. Exato. Doutora, e a sua atuação no âmbito do direito militar permite o conhecimento de outras áreas do direito, outras jurisdições, ou se restringe ao direito militar?
Eu trabalho com o direito militar e ele acaba tendo ramificações acessórias em todas as justiças, né? Porque a grande maioria, então, dos processos que eu tenho são na Justiça Federal, Justiça Ordinária Comum, que acaba fazendo o enfrentamento dessas matérias. Algumas questões derivadas acabam indo para a Justiça Estadual, como questões acessórias, outras têm ramificação na Justiça Militar mesmo, que acaba sendo processando a parte criminal, né, a respeito da parte disciplinar dos militares. Então, os reflexos, enfim, que acabam tendo da Justiça Militar são em todos os âmbitos e eu acabo, consequentemente, atuando em todos os foros, em todas as jurisdições. Isso é ótimo, né? Esse seu trânsito, a sua interação com os demais âmbitos da justiça contribui, né, com essa sua realidade de presidente, de estar presidente da OAB. Com certeza. É imprescindível, né, que um presidente da subseção conheça a realidade da advocacia, a realidade dos foros, que tenha condição de detectar, né, aquilo que a advocacia precisa, quais são as dificuldades que elas estão enfrentando no dia a dia. Mas é óbvio que, por exemplo, não tem como atuar em todas as áreas de atuação, mas conhecer um conhecedor geral do sistema judicial, ele é imprescindível. Então, a minha atuação profissional traz essa bagagem para permitir que tenha conhecimento necessário para, né, fazer a direção da instituição no sentido do que a advocacia precisa. Excelente. Agora vamos falar um pouco sobre o acesso da advocacia ao judiciário. Atualmente, como está o panorama do acesso da advocacia ao judiciário? Perfeito. Nós viemos de um período bem conturbado, né? E quando eu falo desse período conturbado, muitas vezes se faz agora a memória recente da pandemia. Mas não estou me referindo tão somente a esse período que foi extremamente conturbado para o mundo inteiro, né, para a advocacia também. Mas antes disso, em 2019 ainda, nós tivemos, antes da pandemia, nós tivemos greve dos servidores, né, que por um bom tempo nós tivemos a paralisação dos serviços judiciais. Depois nós tivemos o final de ano recesso, logo da volta do recesso, nós tivemos então a pandemia, nós ficamos mais de 1 ano e meio com os processos parados, estagnados, né, no âmbito do Rio Grande do Sul, da Justiça Estadual especialmente. Quando voltou, na semana que voltou, nós tivemos um ataque hacker que paralisou e acabou interferindo ainda mais na condução. Então, hoje, a advocacia, ela tem lutado muito para poder trabalhar e por isso que é imprescindível a atuação da OAB nesse sentido, né, em buscar condições cada vez melhores para a atuação dos advogados e das advogadas, tendo condições. Mas hoje nós temos uma questão muito importante, por exemplo, até hoje nós não temos, por exemplo, turno integral de atendimento aos advogados e às partes, como nós tínhamos anteriormente. Nós estamos ainda em turno único mesmo, já tendo saído desse cenário pandêmico mais emergente que assolou, né, o mundo nesses últimos 2 anos e meio. Então, hoje nós ainda temos restrições de trabalho, mas temos também um processo de digitalização, de modernização, né, das tecnologias a respeito de tentar acelerar cada vez mais esses processos e esses procedimentos, trazendo essa celeridade tão necessária, né, aos processos que vieram nesses últimos 3 anos com muito pouca movimentação judicial. E nós estamos falando do judiciário que atende online, virtual, de forma virtual, constantemente. Hoje também é uma das principais bandeiras, né, da OAB, a questão do atendimento, enfim, de ser uma faculdade do advogado. Isso é uma prerrogativa que está prevista em lei federal, né, dos advogados, de acompanharem presencialmente os seus clientes, de terem atendimento dos magistrados, e hoje ela não pode ser flexibilizada de acordo com esse novo cenário pós-pandêmico, né? Nós tínhamos uma condição sanitária antes emergente que justificava, hoje não mais. Então nós temos uma lei federal, que é o Estatuto da OAB, que tem as prerrogativas do advogado e da advogada, que garante o atendimento. E hoje nós temos um enfrentamento da OAB nesse sentido, porque muitos magistrados, enfim, estão obrigando os advogados a realizarem atos de forma virtual, né, a serem atendidos de forma virtual, a terem audiências de forma virtual, quando o advogado tem a prerrogativa de participar presencialmente. Então, a grande luta da OAB hoje é no sentido de que seja sempre facultado ao advogado participar presencialmente ou virtualmente e não de forma impositiva obrigatória, porque muitas vezes nós estamos falando de momentos delicados, como por exemplo as audiências, né, em que as partes não têm uma estrutura tecnológica para fazer a sua
a audiência, ter uma internet adequada, ter uma estrutura, e o advogado tem que ficar responsável de providenciar tudo isso, até mesmo para as partes. Isso é muito complexo e é uma incumbência que não pode ser delegada aos advogados, quando quem deve fornecer a estrutura é o próprio judiciário. E realmente há de se considerar, né, que se a parte ou testemunha não tiver acesso à tecnologia, não pode ter o seu direito suprimido. Exatamente. Né? Então, exatamente. Se faz necessário disponibilizar alternativas, né, para o acesso às audiências virtuais, uma questão que chegou provisoriamente e que agora se tornou permanente. Né? A tecnologia ela é muito benéfica, né? Ela vem a trazer novos panoramas, trazer celeridade, ela é inevitável no futuro próximo. Mas para que ela seja benéfica, ela precisa ser inclusiva e acessível. A população tem que ter o domínio dessa tecnologia, os advogados têm que ter tempo suficiente para fazer o investimento necessário nessas tecnologias. Então hoje, o que se pleiteia é que as prerrogativas funcionais e a lei federal seja cumprida no sentido de garantir que o advogado faça a escolha do modelo, que o magistrado esteja sempre na comarca fazendo os procedimentos, realizando os procedimentos de forma presencial, e o advogado, então, facultativamente, né, possa escolher em ir até lá realizar o ato ou fazer de forma online, híbrida, enfim, o sistema para o atendimento dos seus clientes. Então é nesse sentido que a OAB está trabalhando, né, oferecendo essa dinâmica para possibilitar o atendimento a todos. Isso, não só essas campanhas que a gente vem fazendo da conscientização dos diálogos junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para que as prerrogativas profissionais sejam respeitadas, mas como também, né, trazendo cada vez mais um aparato tecnológico de suporte no âmbito da subseção mesmo. Nós temos um terceiro andar todo equipado para a advocacia, né, com computadores da mais alta tecnologia, scanners extremamente rápidos, salas que o advogado possa fazer o atendimento dos seus clientes e realizar audiências online com webcam, né? Toda a estrutura também, hoje compete também à OAB trazer essa estrutura tecnológica, esse aparato físico, para que os advogados tenham condições de trabalhar. E temos que considerar que as audiências online, elas trazem celeridade para os processos, né? Com certeza. E permite antes o advogado, até mesmo, como eu disse, não somos contrários à tecnologia. É um fator bastante positivo também, né, é um fator bastante positivo, porque antes os advogados tinham que se deslocar, por exemplo, sair de Santa Maria e ir para Curitiba fazer uma audiência. Hoje pode fazer, né? Sim. Sem diminuição de gastos, de despesas, de tempo, né? Mas, como ele não pode ser algo impositivo, porque existem algumas situações que é necessário a presencialidade, enfim, ser realizada de forma física, e é isso que precisa ser observado e respeitado. Então a OAB ela está viabilizando o acesso democrático às tecnologias necessárias para garantir os direitos de todas as partes ao judiciário. Com certeza. Inclusive, né, trazendo uma estrutura física no âmbito da subseção para que os advogados, aqueles que não tiverem condições de investir na tecnologia no seu escritório ou que não queiram, não tenham uma estrutura física, possam utilizar no âmbito da subseção, né, todo o suporte, enfim, para realizar, para estarem sempre incluídos nessa nova era digital, essa nova fase do judiciário que é imprescindível, mas que tem que ser inclusiva e atender toda a sociedade e toda a advocacia. São projetos, né, e investimentos que voltam a olhar para a inclusão de todos dentro da categoria dos advogados. Isso mesmo. Perfeito. Vamos fazer uma breve pausa no jornal e hoje entrevistando a presidente da OAB Subseção Santa Maria, doutora Juliane Miller Korb. Em seguida estamos de volta. A minha experiência com o aplicativo da Rede Super foi que eu moro ali perto do Rosário, vi um outdoor que falava sobre baixar o aplicativo e comprar. Nunca tinha comprado online em supermercado, mas de delivery de comida. Eu sempre chego meio cansado do trabalho e, na verdade, eu sou meio preguiçoso também para fazer compras e tudo mais. Para quem quer essa comodidade, é muito prático. Eu super indico o aplicativo, acho que você deveria baixar e pelo menos ter uma experiência de ir no mercado de uma forma diferente, de uma forma virtual. Olá, eu sou Rochelle Oliveira, uma das diretoras da empresa Shelly Mavi. Nós da Shelly Mavi somos uma empresa familiar com mais de 40 anos no mercado. Trabalhamos com toda a linha padrão conforto de calçados, são um mix de mercadorias
de marcas consagradas com muito conforto e elegância. Nós temos 2 pontos super localizados aqui em Santa Maria para atender a nossa cidade e toda a região. Nós nos localizamos na Presidente Vargas, esquina com a Serafim Valandro, e temos a outra loja ali na Acampamento, esquina com a José Bonifácio. Então vem para cá, vem conhecer o nosso mix de produtos. As nossas colaboradoras vão atendê-las com todo amor e carinho. Por que você se cuida? Para viver aquele horizonte que faz bem aos olhos e ao seu coração? Para abraçar forte um dos amores da sua vida? Para mostrar que o tempo não apaga o seu talento? Para sentir a emoção na pele? Para tocar o paraíso ou fazer nada ao lado de quem é tudo? Cuidar da gente é uma das coisas mais importantes da nossa vida. É o que nós da Unimed sempre fazemos. Cuidamos do Chico, da Cláudia, cuidamos de todos a cada dia melhor, com os braços abertos para a medicina do futuro, para preservar o bem mais precioso, que é a sua saúde. E quer saber, a gente ama fazer isso, cuidar bem de ti, todos os dias, há 50 anos. A oxigenoterapia hiperbárica é um tratamento muito eficaz para a recuperação de feridas agudas ou crônicas e de difícil cura, como as decorrentes da diabetes, queimaduras graves ou geradas por acidentes. Na oxigenoterapia, o paciente recebe oxigênio puro em modernas cápsulas hiperbáricas, acelerando sua recuperação com mais chances de cura e reduzindo o tempo de internação. No Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, você encontrará um centro completo da especialidade, um dos únicos do Brasil, pronto para atendê-lo. Tendência, estilo e elegância estão presentes na coleção Outono e Inverno da M. Pilau, trazendo marcas consagradas e com exclusividade Viviane Fourrier. O vestir-se bem, além de oferecer uma bela aparência, reflete a sua forma de expressão e transmite confiança. Na M. Pilau você encontra as últimas tendências em moda e acessórios. Venha nos visitar e escolha o look que mais combina com você. M. Pilau, no Santa Maria Shopping, Térreo Pasqualini. Olá pessoal, tudo bem? Hoje o assunto é sobre móveis planejados. A nossa loja, ela trabalha com uma linha totalmente diferenciada e inovadora. Essa cozinha maravilhosa, ela foi criada e desenvolvida pelos nossos profissionais que são muito qualificados. Nós contamos com projetistas, arquitetos e nós temos esse grande diferencial no mercado de Santa Maria, que o nosso cliente, ao vir até a loja, ele não precisa contratar esse profissional muitas vezes de fora, né? Você encontra tudo isso e muito mais aqui na Casa Lar Ambientes. Olá, eu sou a Carla. Eu sou a Adriane. E nós somos a Vivacity Arquitetura. E hoje nós estamos aqui no terreno onde estamos fazendo um projeto arquitetônico e vamos compartilhar com vocês uma etapa extremamente importante, que trata-se da sondagem de solo ou ensaio de SPT, que nos direciona para a melhor escolha da fundação para a edificação. É muito importante realizar essa etapa para que a gente tenha segurança no desenvolvimento do projeto estrutural, no tipo da fundação e no seu dimensionamento. O ensaio de sondagem SPT é normatizado pela NBR 6484 e tem como resultado a análise de dados coletados do solo em diferentes profundidades. Esse processo é realizado de metro em metro e são retiradas amostras para a caracterização do solo.
Todas as informações geram um relatório de sondagem do ensaio da SPT, sendo esse base para projetos de fundações e diversos projetos. O ensaio de sondagem é a base para todo o projeto de fundação de uma obra. Qualquer equívoco ou imprecisão pode afetar as demais partes da construção. É de fundamental importância a realização de sondagens para a escolha da fundação mais adequada em função das características do solo, bem como para o dimensionamento correto da fundação escolhida. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Lá tem de tudo que os meus pais precisam pra eu ficar mais feliz e lindão. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio pra agradar o seu melhor amigo. Tem banho, tem remédio e razão. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Eu tô tão feliz, eu vou na cia dos bichos. Ai, assim é demais. Oi, Volks! Bem-vindo à geração W do SUV. A geração de quem quer mais tecnologia e mais tempo com os amigos. A geração de quem quer mais liberdade. A geração de quem quer mais design, mais potência na subida e mais finais de semana. É a geração de quem quer tudo isso e muito mais. T-Cross, Taos e Nivus. Seu próximo SUV é mais que SUV, é SUVW. Volkswagen. Você está assistindo Giornale Giovanna Felice, edição especial. Apoio: Sul Contábil Assessoria Empresarial. Tecnosom, instalação de som e alarmes. Ótica Noal. Acessórios e looks M Pilau. Shelly Mavi. E Arquia Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura. Voltamos com o Giornale especial em homenagem aos 90 anos da OAB Subseção Santa Maria. Doutora, além da providencial inclusão digital, o que mais a OAB Santa Maria tem realizado para fortalecer a classe dos advogados? Como eu disse anteriormente, Giovana, é imprescindível que os advogados, no primeiro momento, tenham pelo menos condições de trabalhar, né? Saindo desse panorama que tratávamos anteriormente a respeito dessa crise, né? De greve dos servidores depois da pandemia. Exato. Enfim, muitos escritórios acabaram sendo comprometidos, enfim, com estrutura física. Então, nesse primeiro momento, além da inclusão digital, as condições de estrutura física para que os advogados tenham condições de trabalhar. É o primeiro enfoque que a OAB de Santa Maria tentou buscar, né, a melhoria das suas estruturas e das condições e dignidade de trabalho. Exato, condições dignas, né, para realizar o seu trabalho. Exato, porque é através do trabalho que os advogados e advogadas que porventura estiverem em algum momento de crise podem se recuperar, né, através da restabelecendo as suas condições de trabalho, a sua dignidade. Então, o mínimo que se precisa de uma estrutura e condições de trabalho. Isso a OAB de Santa Maria oferece através, está à disposição de toda a advocacia de forma gratuita. Da mesma forma como nós fizemos agora recentemente, no começo do mês de agosto, a reabertura da nossa sala na Justiça do Trabalho, também trazendo melhores condições de trabalho para os advogados, e estamos também reconstruindo, né, reformando nossa sala para pronto atendimento dos advogados na Justiça Estadual, que será agora em breve inaugurada. Depois, né, o judiciário vai estar remodelando, a Justiça Estadual vai estar sendo remodelada numa obra que já estava prevista de antes da pandemia e que vai, em virtude de tudo que nós passamos agora, que vai ser começada, né, a obra ela vai ser inicializada agora e, consequentemente, também a OAB vai dispor de uma estrutura nesse novo conceito da Justiça Estadual, desse fórum que vai ser reformado, então, para atendimento.
E, além disso, Giovana, nós temos um cuidado também com a saúde, né, dos advogados e das advogadas. Estamos contratando profissionais médicos e também profissionais da área da fisioterapia para prestar atendimento para os advogados, decorrente, né, muitas vezes das doenças que são de origem profissional e para o cuidado como um todo dos advogados e dos dependentes. Além disso, cuidado também com a intelectualidade dos advogados e das advogadas, né? Nós temos cursos de gestão e capacitação para os advogados, palestras técnicas, sempre trazendo esse aprimoramento do conhecimento através dessas mais de 50 comissões, né, desenvolvendo muito o saber dos advogados, que é o seu principal instrumento de trabalho, é o conhecimento técnico do advogado. Além das construções importantes que nós temos com todas as universidades aqui, trazendo essa troca, esse intercâmbio do aproveitamento dos eventos e do que é de interesse da comunidade jurídica, da comunidade científica, aprofundando cada vez mais as relações, né? Além das relações com o judiciário também, em que nós temos a nossa comissão de gestão mista, em que nós estamos permanentemente buscando soluções para todas as dinâmicas da advocacia todos os dias. São muitas ações, né, muitos cuidados dispensados pela entidade para a classe dos advogados, para que eles tenham plenas condições de trabalhar. Né? Com certeza, com certeza. Muito importante essa responsabilidade, né, da OAB com os profissionais da classe. É isso que faz uma advocacia cada vez mais fortalecida, respeitada, né? Esse cuidado para que tenham plenas condições de desenvolvimento das suas funções. O amparo também, o cuidado da saúde, visto que saímos de um período crítico, né, de pandemia, é imprescindível, doutora. Com certeza. E a OAB, não só a OAB de Santa Maria, mas a OAB seccional através da Caixa de Assistência, né, nós temos campanha de vacinação para os advogados, né, vacina da gripe, nós temos exames em novembro sempre para os homens e no mês de maio para as mulheres, enfim, que são realizados né, de forma periódica, assim como testes também. Nós temos um ônibus da Caixa de Assistência que faz alguns exames laboratoriais básicos que estão disponíveis sempre no âmbito das subseções, e é imprescindível que que se possa trabalhar tenha saúde, né? Então, temos que olhar para esse lado também, é uma forma que a OAB também tem de cuidar do advogado e da advogada. Ótimo. E para mais dos cuidados com a advocacia, que outras preocupações a OAB Santa Maria tem, por exemplo, com a comunidade santamariense? Nós temos 27 representantes dos nossos conselhos municipais, fazendo uma defesa técnica da instituição, da Constituição, do Estado Democrático de Direito e das políticas públicas indispensáveis em Santa Maria. Então, a OAB de Santa Maria, ao longo da sua história, sempre teve essa preocupação com a comunidade santamariense. Recentemente, a título de exemplo, nós aprovamos um projeto de lei que foi sancionado pelo prefeito Jorge Pozobon dentro da própria OAB, depois da aprovação pelos nossos vereadores, aqui aprovado na sessão plenária, onde foi encaminhado pela Frente Parlamentar da Advocacia. Então, um projeto de lei que, em outubro, né, nós estamos instituindo a Semana da Constituição Cidadã, que visa popularizar a Constituição, os conhecimentos básicos a respeito de cidadania, né, que hoje a nossa comunidade é tão carente a respeito dos seus direitos enquanto cidadão, e trazer de uma forma, uma linguagem mais acessível, mais moderna, uma conscientização. Então, o que diz essa lei? Essa lei diz que ficará de responsabilidade da OAB, no mês de outubro, na primeira semana de outubro, uma semana da Constituição Cidadã, que está no calendário oficial do município, distribuindo, onde a prefeitura entrará com a impressão de cartilhas, constituições, e nós faremos esse trabalho junto às escolas. O OAB vai às escolas é um projeto que nós já temos há muito tempo, mas agora com esse enfoque na Constituição, onde nós traremos não só nas escolas, mas junto aos pais, a comunidade, que a imprensa, que toda a comunidade santamariense fale a respeito da Constituição, né, trazendo de fato conhecimento tão imprescindível para o exercício da cidadania para as pessoas. É uma das iniciativas a respeito dos projetos que nós fazemos. Posso citar também que no ano de 2021, por exemplo, a Comissão da Igualdade Racial recebeu um prêmio muito importante junto à Câmara de Vereadores também a respeito da sua atuação,
que visou fazer um projeto de lei, né, trazendo um percentual mínimo de contratação de negros e pardos junto ao Executivo Municipal nos cargos de estágio. São mudanças que não só são cuidado com a advocacia, mas o cuidado com a sociedade também como um todo, de temáticas importantes e sensíveis para a comunidade. Assim como o atendimento também em projeto de OTIMA, o atendimento às mulheres vítimas de violência, em que se faz um atendimento gratuito, voluntário, orientando as mulheres as quais instituições, quais órgãos de defesa ela deve procurar, tentando dar um suporte mínimo básico em retribuição, né, à comunidade santamariense. São inúmeros projetos, são projetos sociais, né, que contribuem para a formação de cidadãos inclusos, diminuindo aí a marginalização de pessoas. Com certeza. E trazendo uma nova perspectiva de vida, né, através dessas oportunidades. Exato, somos agentes transformadores, né? E que nós buscamos é fazer essa devolução para a sociedade, sendo detentores de conhecimento técnico a respeito da necessidade da inclusão e de termos uma sociedade cada vez mais representada, né? Tendo conhecimento dos órgãos de defesa, de proteção, que elas possam ter segurança nas decisões tomadas. A OAB busca, e poderia citar outros tantos projetos que nós realizamos, mas esses são, a título de exemplo, alguns deles, em retribuição, né, à comunidade santamariense pela acolhida, pelo tratamento com a advocacia e por entendermos que é imprescindível que nós façamos essa devolução para a sociedade, né, porque somos privilegiados, detentores desse conhecimento técnico, então é uma forma de retribuirmos à sociedade um pouquinho daquilo que a vida nos emprestou. Excelente. Doutora, gostaria que você elucidasse em relação ao projeto da OAB em nível estadual, que trata-se da dívida do Estado com a União e que pode mudar consideravelmente a situação econômica do Estado do Rio Grande do Sul, podemos dizer assim? Com certeza. Esse é um projeto que traz a dimensão dos trabalhos e serviços prestados pela OAB para a cidadania, né? Nós poderíamos falar aqui de diversas ações diretas de constitucionalidade, de inconstitucionalidade, de movimentos históricos que a OAB trouxe de benefícios para a sociedade santamariense, gaúcha e nacional. Mas esse projeto é muito especial porque, na verdade, é um processo, né, em que a OAB fez uma análise técnica a respeito da dívida do Estado do Rio Grande do Sul para com a União, uma dívida histórica de muitos anos, em que a contratação original era de 9 bilhões. A OAB diagnosticou que, através do levantamento técnico, que essa dívida, né, já teria sido quitada no ano de 2013. E hoje nós somos devedores de mais de 50 bilhões, né, tendo já pago 37 bilhões. De uma dívida originária de 9 bilhões, nós já pagamos mais de 37 bilhões, somos devedores de 50, e até a finalização, que ainda vai por algumas gerações dessa dívida, nós seremos devedores de mais de 80 bilhões de reais. Então, esse estudo apontou que nós já teríamos pago, e o que deu origem a uma ação, né, junto ao Judiciário Gaúcho a respeito da contestação desse débito. E saiu recentemente agora uma perícia judicial que constatou que a OAB tem razão no seu pleito, com duas metodologias de cálculo. Uma, que nós já teríamos pago a totalidade da dívida em 2013, e se for adotado um outro parâmetro de cálculo, que nós já teríamos pago mais de 70 e poucos por cento da dívida, quase 80% da dívida. Então, nós não sabemos ainda o resultado útil desse processo, se, né, o juízo vai sentenciar de acordo com o que a perícia indicou. Nós não sabemos que, pela perícia, a OAB tem razão, e se essa demanda for útil e produtiva e ela, de fato, se transfira na sentença aquilo que foi diagnosticado dentro da perícia, nós poderemos ter aí um ganho inimensurável, né, para todo o Estado do Rio Grande do Sul, para as futuras gerações, não tendo que mais pagar essa dívida e, consequentemente, podendo investir em saúde, educação, transporte, segurança, tudo aquilo que é imprescindível e que o Estado vem sendo tão deficitário ao longo dos últimos anos. Então, é dessa natureza a dimensão dos trabalhos prestados pela OAB dentro do cenário nacional. E o Rio Grande do Sul é um estado carente, né, de desenvolvimento em diversas áreas, né, e soma-se aí essa grande dívida, né, realmente esse ganho de causa por parte da OAB vem com um retorno extraordinário para todo o estado, para todos nós. Com certeza, um serviço voluntário, gratuito, sem custar R$1 aos cofres públicos, né,
que a OAB vem desenvolvendo e que, com certeza, nesse déficit, né, de atraso que nós temos de desenvolvimento no estado do Rio Grande do Sul, parte se deve, né, ao inchaço da máquina pública e parte sempre a essa dívida que não nos permite, né, contrair novos empréstimos e estar em franco desenvolvimento. Então, através de um trabalho da ordem, nós podemos ter um novo panorama na sociedade gaúcha nos próximos anos. Vamos apostar nesse novo panorama, né? Estamos todos torcendo para isso. Uma questão extraordinária para alavancar o progresso, né, do nosso estado. Com certeza. Doutora, para encerrar a nossa entrevista, o que você vislumbra para a OAB no triênio 2022-2024, que é o período da sua gestão? Eu vislumbro um regime de ampliação, né? Tudo aquilo que nós falamos anteriormente a respeito de tantos projetos que já vêm sendo desenvolvidos, e a gente nunca pode esquecer da nossa história, então hoje poder estar falando desses 90 anos e rememorar tudo aquilo que já foi feito, como eu disse, o nosso maior capital é humano, e, consequentemente, a gente tem que falar de homens e mulheres que nos antecederam, que trilharam esses caminhos até hoje e percorreram tudo isso que nós temos aqui. Então, nós temos que falar sempre em regime de ampliação, de ampliarmos cada vez mais, realizarmos a manutenção daquilo que vem dando certo, que é imprescindível a advocacia, mas ampliarmos cada vez mais, trazendo mais estrutura, mais dignidade para a advocacia, que nós tenhamos cada vez mais esse sentimento de pertencimento para a instituição, de nos sentirmos representados enquanto OAB, o colega advogado, a colega advogada, que se sinta sempre em casa, acolhido, não só na defesa das suas prerrogativas, mas como também né, dentro da sua instituição para desenvolvimento dos seus trabalhos, para confraternizar, porque esse é o sentimento que a gente quer trazer essa tônica para a gestão cada vez mais, que a gente consiga se olhar cada vez mais enquanto colega, né? Entendermos as nossas dificuldades, sermos solícitos uns com os outros, entendermos que, embora nós tenhamos um número muito grande de advogados e advogadas em Santa Maria, somos todos colegas e precisamos, então, nos olhar com esse olhar cada vez mais de coleguismo, de gentileza, e não como concorrente, né? Porque quando um advogado é fortalecido, toda a classe é fortalecida. Quando nós vemos no colega, então, alguém como a possibilidade de realizarmos uma parceria, de termos ali alguém para nos auxiliar e não como concorrente de forma direta, toda a classe ganha. Então, para essa gestão de 2022 até 2024, eu pretendo cada vez mais ampliar as nossas estruturas, trazer melhores condições de trabalho, trazer mais cuidado para a saúde e para a vida do advogado e despertar cada vez mais esse sentimento de coleguismo, né, que os colegas possam se olhar cada vez mais enquanto colegas para fortalecimento de toda a classe, porque esse fortalecimento da advocacia começa de dentro para fora. A advocacia fortalecida é cidadania fortalecida. Sempre. O Jornal Edição Especial está chegando ao fim. Doutora Juliane Miller Korb, reconhecemos o trabalho que você vem desenvolvendo junto à OAB Subseção Santa Maria, um trabalho maravilhoso, sensacional. Desejamos muito sucesso na sua atuação. Queremos cumprimentar pelo mês do advogado e parabenizar pelos 90 anos da OAB Subseção Santa Maria. E fica o espaço à sua disposição para você precisar informar a comunidade a respeito da entidade. Eu agradeço o privilégio em recebê-la aqui em nossos estúdios e a consideração para com o programa. Obrigada pela sua respeitável presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar contigo, muito bom poder conversar com os ouvintes, também telespectadores e para com a advocacia. E quero aproveitar, Giovana, além de te agradecer pela oportunidade de estarmos juntas, dar os parabéns aos nossos colegas, às nossas colegas, né, pelo mês do advogado. Então, sintam-se todos cumprimentados e sintam-se honrados em desempenhar essa função tão importante dentro da nossa sociedade. Parabéns, colega advogado, parabéns, colega advogada. Estamos encerrando esta edição especial do programa, que hoje foi em sua íntegra dedicado aos 90 anos da OAB Subseção Santa Maria e contou com o prestígio da presidente da entidade, doutora Juliane Miller Korb. Obrigada pela sua indispensável companhia, um agradecimento aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Você assistiu Giornale Giovana Felice, edição especial. Oferecimento:
Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen e Rede Super.